A gente acompanha, Luana, atentamente, inclusive no dia do desabamento, registramos no jornal Band News Rio, segunda edição, os desdobramentos do casarão que caiu ali do lado do quartel-general do Corpo de Bombeiros, né? Na Praça da República. E depois de muito tempo, de muitas reportagens, ainda encontramos um cenário ali devastador, né? Parte da estrutura ainda de pé. É um negócio, cara, você passa ali, é feio, Andreasa. Você bate o olho ali e aí você vê o que restou de um banheiro, uns muros, um entulho, e o pessoal ponderando com razão. Como é que se anda na calçada em frente, né? Uma pessoa com um carrinho de bebê, alguém ali com a mobilidade reduzida. Você esteve ali recentemente? Eu passei lá fim de semana, tava pelo centro da cidade, fiz questão de ver como que estava a situação, e realmente não dá nem pra você passar por ali. Primeiro que... É uma área fétida. Sejamos francos. Não, é totalmente imunda ali a região, né? E nesse ponto específico do casarão desabado, ainda que você faça a remoção do entulho, não te dá nem segurança passar ali do lado, porque você não sabe se pode sair uma alma penada dali de dentro, né? Porque o negócio tá feio. Certamente. Ô, Luana Bernardes, qual é a situação? Mais ouvintes entraram em contato com a gente e nesse caso agora tem um agravante, né? O retorno que o nosso ouvinte recebeu da Central de Atendimento da Prefeitura 1746. Bom dia pra você. Oi, bom dia, Pinho, bom dia, André. Mais uma vez. E a todos os nossos ouvintes, mais uma vez. A gente está acompanhando a saga desse ouvinte que já fez 5 solicitações pelo 1746 para a remoção desse entulho que está na Praça da República, no centro do Rio. É uma praça, como o Pinho disse, ali na região, as vias são de grande movimentação, o entulho está ocupando a calçada há 1 ano e as pessoas não conseguem passar ali pela calçada. E esse ouvinte, o curioso é que ele recebeu justificativas diferentes e até contraditórias para não realização do serviço. Esse problema já dura 1 ano, mais de 1 ano. O desabamento foi em março do ano passado. E aí, nas 4 primeiras demandas do ouvinte, ele fez 5. Nas 4 primeiras demandas, a Conlurb respondeu que a limpeza no local foi suspensa por motivo de risco e que o serviço seria realizado após a normalização dos conflitos. E aí a gente achou estranho porque, apesar do Rio de Janeiro ser muito perigoso, ali não é uma área conflagrada. Ninguém quer nem ter conflito ali. Ali não tem conflito nenhum. O conflito só se for de rato com ratazana, de alma penada com alma penada. Esse é o conflito que pode ter ali. E aí a gente questionou a Conlurb que conflito seria esse. A companhia, em um primeiro momento, disse que não havia sido acionada para a demanda, apesar da resposta do 1746 que o ouvinte nos apresentou, mas depois explicou que o termo conflito foi usado de forma incorreta e que o certo seria risco de desabamento. E aí ontem de manhã o ouvinte voltou a entrar em contato conosco, comunicando que dessa vez, em um outro protocolo dele, a Conlurb informou que a retirada do entulho não fazia parte das competências da companhia. Já foram abertos muitos protocolos, e as respostas são as mais variadas, que o local é conflagrado, que a limpeza foi realizada, que não é atribuição da Conlurb realizar o serviço. Até quando a gente vai viver nesse descaso? Mas a gente não é da Conlurb, até para educação mesmo. Você tem lá entulho há mais de 1 ano, é uma vergonha. Aliás, Lu, você que é da literatura, a Luana Bernardes é que mais conhece literatura aqui. Obra ficcional, grande leitura. Você que, portanto, que lida bem com a ideia de símbolo, é muito simbólico que a gente tenha há mais de ano entulho na Praça da República. Praça da República. República, coisa pública. Nós vivemos ainda sob a República. É o que nós precisamos preservar. Sem república não haverá democracia. E na Praça da República, a rigor, onde a República Brasileira, podemos dizer isso, onde a República Brasileira se organiza pós-império, onde a República Brasileira surge, na hipótese de que haja uma entre nós, nessa Praça da República, simbolicamente, há 1 ano, a Prefeitura do Rio deixa entulho. Se é Conlurb que tira, se quiser a gente tira.
Luana Bernardes. A sonora, o áudio, né, é do administrador. Toda essa denúncia foi feita pelo administrador Anderson Coutinho, que nos últimos dias esteve conversando com o Matheus Lins, da nossa equipe de apuração. E aí a reportagem, mais uma vez, entrou em contato com a Conlurb, que informou dessa vez que está fazendo a limpeza da calçada frequentemente e que a parte interna depende de autorização e acionamento da Defesa Civil. No entanto, o Anderson e até o Pinho, que passou lá esse fim de semana, confirmam aí que a calçada continua obstruída. Limpeza da calçada é a limpeza que a Conlurb faz em todas as calçadas, com entulho ao lado ou não, é a limpeza regular, né? A manutenção, enfim, imagino que seja isso. Agora, a questão central que não está clara para mim ainda é quem será o responsável por, ou vamos deixar, são os escombros do Rio de Janeiro, a Praça da República em escombros, a calçada destruída, dilapidada, quando chove você não consegue passar ali. A gente fala em revitalização do centro, estamos com esse tipo de coisa renunciando a ocupação do centro da cidade. Nosso Léo Bolê, Andreasa, que opera a live, recuperou agora imagens de abril, quando o Daniel Henrique foi ao local e tinha chovido. Então veja que além do entulho, por conta de como tá desnivelado agora ali na calçada, o que sobrou de cimento, né, porque tá na quase terra pura ali, fica ainda com esse acúmulo de água, né? Então, sobre esse assunto, tá na linha com a gente, secretário de Conservação Diego Vaz, porque a gente tem mantido contato com a Secretaria de Conservação sobre esse assunto também, e o secretário traz agora aqui no Jornal Todo Rio, pelo menos o que me parece, secretário, já te desejando bom dia e agradecendo por conversar aqui com a Band News FM, o início da solução ali desse problema, né? Bom dia, Pinho, bom dia, Andreasa. Primeiro, pedir desculpas aí publicamente ao Anderson e a todo o cidadão carioca que se sente lesado ali no centro da cidade, da Praça da República. Não é a resposta que o município tem que dar para os problemas da cidade. A gente não tem que ter omissão, a gente não tem que, no termo mais comum, jogar bolinha. A Prefeitura do Rio tem orçamento corrente, tem que resolver a situação, que é o que a gente vai fazer agora. Isto posto, a Conlurb agora de manhã, determinado pela sua presidência, pela gerência ali local, retirou o entulho, fazendo com que o espaço ficasse livre para a Secretaria de Conservação, já agora na turma de tarde, já estão a caminho para fazerem a nova pavimentação ali da calçada. Só para explicar novamente, a responsabilidade sobre fazer a calçada, a pavimentação da calçada, é de responsabilidade do morador do imóvel, sendo particular, sendo uma residência ou sendo um imóvel comercial. Mas como esse imóvel está abandonado, a gente também não pode ter inércia, esperar que a gente ache o dono do imóvel para poder fazer essa ação. Então, a Secretaria de Conservação entra agora à tarde para fazer esse passeio e devolver o acesso ao pedestre, ao transuente ali, para que ele possa voltar caminhando. Então, isto agora sendo resolvido, a gente já tem a primeira parte do problema. A segunda, Andreasa e Pinho, é que a gente tem um imóvel abandonado, como outros vários dentro do Rio de Janeiro, e que o que parece, pelo que eu entendi do assunto, é que toda vez que a Conlurb retira esse entulho da parte de fora, não sei se são moradores de rua, se são usuários de drogas, ou o dono do imóvel joga esses entulhos para a parte de fora, esperando que a Conlurb faça a remoção, e de que dessa forma ali, meio que gato e rato, esses entulhos vão ser removidos, né? Então, assim, eu estou me colocando à disposição aqui como um representante do município para que, se o dono do imóvel não tenha condições de retirar esse entulho de dentro do imóvel, para que a gente faça o fechamento desse imóvel, né, para que a gente coloque tapumes, coloque concreto, faça fechamento como a gente já fez outros diversos, para que as pessoas parem de entrar ali, ou que a gente tome uma atitude de tirar essa parte desse entulho de alguma forma, que a gente aterre, para que isso seja sanado. O que a gente tem que fazer é resolver o problema do Rio de Janeiro. A gente não pode ter inércia da prefeitura e, mais do que isso, o cidadão carioca não pode sofrer, né, com o jogo de empurra-empurra. Então, o problema da calçada é resolvido, agora na parte da tarde, e eu estou me colocando à disposição aqui do dono do imóvel para que ele passe uma resposta, seja aqui através da secretaria, nos canais que a gente tem, ou através de vocês. Se em 48 horas ele não falar, eu entro na semana que vem já tapumando, fechando aquela construção e a gente resolve esse problema de uma vez por todas. Secretário, aproveitando a sua presença aqui, até para prestar serviço e esclarecer a população sobre como deve ser
o procedimento em casos assim, né? Quais são os órgãos, qual é o trâmite, né? O sujeito vai usar um 476, vai fazer o contato convencional, mas qual é o trâmite? Qual é a relação, nesse caso, entre Conlub especificamente, Secretaria de Conservação numa segunda etapa? Então, Conlub no primeiro momento, Secretaria de Conservação numa segunda etapa. Mas a primeira não ficou clara para mim. No caso como esse, que é um imóvel, e temos alguns casos assim, de imóveis que desabaram, ou estão por desabar, ou parcialmente desabados, deve ser acionada a Defesa Civil, porque isso surgiu em algum momento na reportagem da Luana Bernardes. A Defesa Civil precisa entrar, precisa avalizar. Então, antes da Conlub, por exemplo, agir hoje, a Defesa Civil teve de dar um aval para que a Conlub pudesse agir, só para entender a lógica, porque existe uma burocracia e a Defesa Civil não age à toa, né? Porque há riscos ali mesmo. Qual é o trâmite, secretário? A gente elucidar isso para o cidadão carioca. Primeiro, o canal de chamados e de atendimento ao carioca é o 1746. Por muitas das vezes funciona, e a gente tem alguns casos que ele não funciona como está aqui agora. E aí a ouvidoria, e aí a rádio, e aí as subprefeituras, e aí até o canal direto do secretário, ele serve para a gente poder sanar esses problemas, mas sempre o canal de contato com a prefeitura é o 1746. Essa é a primeira resposta. A segunda, Andreasa, o acionamento dos órgãos em caso de qualquer desastre natural ou de qualquer ocorrência na cidade é feito através da Defesa Civil. A Defesa Civil Municipal é o órgão que é o primeiro a avaliar os danos e riscos de qualquer impacto desse desastre. Exemplo, um desabamento, um imóvel desabou. Então, para que tenha ação de demolição por parte da conservação ou de limpeza do terreno por parte da Conlurb, ou para intervenção de qualquer outro órgão, zoonoses para retirada de algum animal, ou a Rio Luz para rompimento de fornecimento de energia através da Light também, das concessionárias. Isso através da Defesa Civil Municipal. Então a Defesa Civil emite um laudo e nesse laudo ele tem os acionamentos de cada órgão. Então a gente não pode entrar, não pode executar um serviço se não tiver o acionamento desses órgãos. Então por que eu estou garantindo que eu posso tapumar? Porque eu estou garantindo que eu posso entrar e retirar os resíduos? É porque eu vou solicitar à Defesa Civil para que ela faça um laudo pedindo as minhas ações, pedindo as minhas solicitações. Só que eu já conheço o caminho da máquina pública, isso fica mais fácil para mim. As pessoas que não têm, as pessoas comuns que não trabalham na máquina pública, talvez não conheçam esse caminho, não saibam como isso haja. Mas sim, para a garantia da segurança das pessoas, para a garantia da segurança do processo público, até porque todos nós aqui respondemos por isso, eles têm que ser acionados pela Defesa Civil. Então, o que acontece, Andreasa, nesse caso, é que a resposta no 1746 acaba não sendo em conformidade com o que o cidadão espera. Eles acabam não explicando direito o que é a atribuição da Defesa Civil, a atribuição da Conlub, a atribuição da conservação. Mas isso também, Andreasa e Pinho, não pode ser uma bengala. A gente não pode usar a atribuição da Defesa Civil de que tem que fazer um laudo, de que tem que fazer um ato preparatório de defesa ali da segurança dos trabalhadores, como uma bengala para a gente não atuar. A gente tem que ter celeridade para atuar nos casos e dar uma resposta à população, que é isso que a gente está dando agora. Secretário, eu sei que tem muita coisa, muito compromisso, e agradecendo a sua presença aqui, eu queria perguntar sobre outras praças e parques, até para entender, a gente que trabalha com isso, eu, Pinho, José Paulo Sobral, tem, embora nunca completo, um domínio maior sobre as atribuições de cada órgão, de cada secretaria. Mas as pessoas, de modo geral, não têm. É sempre uma boa oportunidade de esclarecer. Acabamos de falar sobre a Defesa Civil e tal. No caso, por exemplo, de uma praça como Campo de Santana, ou a Praça Paris, que a gente citou esses dias, de que a gente fala tanto, ou onde estive recentemente e recomendei à população, o Parque da Cidade, na Gávea.
A quem a gente deve procurar diante de algum problema? Por exemplo, são problemas diferentes, né? O Parque da Cidade eu senti falta de guarda municipal, embora não houvesse nenhum problema, senti falta de segurança, de uma presença de alguma segurança. A conservação nem era o problema, mas o Campo de Santana, que a gente recebe muitas mensagens das pessoas dizendo, olha, não me sinto seguro passando ali, tem a questão da segurança também, mas tem um aspecto de pouco cuidado. A quem a população deve procurar? Né? Eu sei que tem um 746, mas qual é o órgão responsável? É Guarda Municipal? É a Secretaria de Conservação? A quem as pessoas devem responsabilizar, secretário? Essa é a pergunta. E já fazendo a cobrança ao senhor sobre esses espaços. Muito boa a pergunta e é sempre bom a gente explicar isso. Cada praça, cada parque ou cada espaço da cidade uma secretaria ou uma entidade municipal, uma autarquia, ela responde por uma responsabilidade. Então vamos usar o caso da Praça Paris. Praça Paris, você tem a questão de segurança municipal, que é feita pela Guarda Municipal. A Guarda Municipal ela tem a sua resposta ali pela própria autarquia. Então você tem a manutenção de todo o gramado, jardim, arborismo ali, aquele arborismo, aquelas partes das árvores, tudo que você for de vegetação, de plantação, de ornamentação, isso é com a Parques e Jardins. Então quem cuida das sementes, das plantas, das mudas, uma parte ornamental é o Parques e Jardins que cuida. Você tem a parte de capina, de limpeza urbana. Se você tem lixo, se você tem a lixeira, se você tem que roçar o gramado, isso é com a Conlurb. Poda de árvores também é com a Conlurb. Se você tem que fazer a manutenção dos mobiliários urbanos, se você tem que trocar um banco, se você tem algum concreto a ser feito, se você tem que trocar uma bomba do chafariz, isso é com a Secretaria de Conservação. Mas, Andreasa, isso é muita atribuição para o morador fazer. Você não tem como o morador saber de cada atribuição dessa, saber que cada ponto tem. Por isso que foram criadas as subprefeituras. Eu fui subprefeito da Zona Norte durante 4 anos. Então, por isso que o melhor canal, além do 1746, é você ter contato com o subprefeito, com a subprefeitura. Então, se você está no centro da cidade, procura a subprefeitura do centro. Você está na Zona Norte, subprefeitura da Zona Norte, subprefeitura das Ilhas, subprefeitura da Zona Sul. Na Zona Oeste, a gente tem 3 subprefeituras. Uma para Grande Bangu, uma para Santa Cruz e uma para Campo Grande. Você tem uma subprefeitura da Grande Tijuca, Barra, Recreio e Vargens. Então essas subprefeituras conseguem reunir todos esses órgãos, todas essas competências, tem a atribuição do prefeito ali, tem a autoridade do prefeito em campo para poder determinar com que esses órgãos ajam em harmonia. Porque o morador não vai ficar correndo atrás de cada um. Imagina o morador chegar no parque, visualizar um problema, faz um pedido ali no 1746 no seu celular, mas tem que ficar procurando, eu vou ligar para a guarda, eu vou saber o que arvorismo é esse. Não vai fazer, Andreasa. Então, contate a subprefeitura, contrate ali essa pessoa que está mais próximo do morador, que serve como essa esponja de problemas para poder atuar. E funcionava muito bem, funciona muito bem. Isso eu fui subprefeito, sei como é que essa atribuição do dia a dia. Funciona como síndico, funciona como um zelador ali do bairro. Secretário de Conservação Diego Vaz está conversando com a gente aqui na Rádio Band News FM. Para a gente fechar, secretário, até por conta do horário, só recapitular para quem está chegando agora aqui no jornal. Então, a gente abre a nossa conversa falando sobre a situação de um imóvel que desabou parcialmente, quase por completo, na Praça da República, próximo ao quartel central do Corpo de Bombeiros no ano passado, denúncia que a gente já fez várias vezes. Então, hoje, pela manhã, a Conlurb já fez a remoção dos entulhos da calçada, tem uma equipe da conservação indo até o local para refazer ali a calçada que está danificada. Que significa o aval da Defesa Civil, o secretário disse. Em até 48 horas, se o proprietário desse imóvel, que é o responsável pelas intervenções, mas não tem feito essas intervenções, não procurar a secretaria ou alguém em até 48 horas, o secretário anunciou que vai até o local para isolar a área com tapume, o que quer que seja. E aí, secretário, a gente volta a se falar então em até 48 horas. E só para arrematar aqui o nosso papo, a gente falou hoje também nas últimas edições sobre furtos, né? No túnel Martim de Sá, por exemplo, os guarda-corpos que já tinham sido recolocados pela prefeitura voltaram a ser furtados. Metálico.
Praça Paris, que o chafariz também tinha sido vandalizado. A bomba d'água voltou a ser furtada. Quais são esses materiais? A gente citou o exemplo agora da grelha que está sendo usada no centro da cidade. Boa pergunta. Quais são esses materiais que estão sendo usados, as alternativas que vocês estão adotando para minimizar esses furtos? Se não podemos usar ou não conseguimos ter material metálico, e surgindo um equipamento alternativo, que material é esse que vai substituir a grelha, por exemplo, para que esse objeto tenha menos valor ou deixe de ter valor para roubo, para ferro velho ilegal, essas coisas, secretário? Vamos lá, da mesma forma que vocês me cobram muito, a imprensa cobra, o prefeito me cobra muito para que a gente tenha soluções que parem de onerar o cofre público. Então, em relação a duas cobranças muito grandes de vocês, Túnel Martins Sá e Parque Trovador de Vila Isabel também. Acabei de sair de uma reunião com o prefeito, onde ele autorizou o orçamento. A gente vai substituir todo o gradio dos dois, do Túnel Martins Sá e do túnel e do Parque Recanto Trovador. A extensão do guarda-corpo do Martins Sá de 350 metros, estimado orçamento de 1.430.000. A gente substitui esse guarda-corpo comum de ferro e coloca o material em fibra de vidro. O material, a origem dele é o mesmo material especificado na ciclovia que liga ali São Conrado ao Leblon, a Tim Maia, que não foi furtado mais, a gente não teve mais casos de furtos ali, e é um material que a gente pode usar para o futuro e que não tem valor comercial. Esse é o valor esse é o material usado nessas grades. E o valor orçado, mais ou menos, do Parque Recanto Trovador, um valor estimado em 3.600.000, isso o prefeito deu autoriza, a gente vai abrir uma licitação, uma uma licitação, vai orçar, vai colocar para as empresas participarem e depois a gente dá início a essas obras. E em relação aos bueiros, em relação às grelhas, são os materiais à base de plástico, polipropileno, são esses materiais que são mais resistentes, que têm um pouco de flexibilidade e leveza, para que a gente possa, ao mesmo tempo, colocar eles numa região que eles resistam ao impacto dos ônibus e dos caminhões e que não tenham valor para ser revendido em ferro velho. A gente já tem testado na Lauro Sodré, perto ali do Rio Sul, e não foi furtado e não foi vandalizado, não teve impacto nenhum sobre nenhum ônibus e nenhum caminhão. Agora a gente botou em duas regiões ali do centro da cidade, bem em frente ao Bafo da Prainha, ali no Largo da Prainha. Então também não está tendo nenhum tipo de interferência ainda. E estou em contato com a Prefeitura de Recife também, que eles vão fazer uma ação de compartilhada de inteligência, que eles já têm essa tecnologia para os bueiros de centro de rua e de centro de calçada Andreasa e Pinho, que são os principais que a gente precisa, que é onde o pedestre passa, onde os caminhões, onde os ônibus têm o maior peso para passar e tem a probabilidade de quebrarem mais. Essa evolução de tecnologia que a gente quer trazer para o Rio de Janeiro, porque eu não aguento mais gastar orçamento, o prefeito não aguenta mais gastar orçamento, e vocês também não ficam felizes em noticiar cada vez que tem um cidadão carioca prejudicado por essa intervenção, por esse roubo e furto aí na cidade do Rio de Janeiro. Secretário Diego Vaz, da Conservação, muito obrigado por participar aqui do Jornal Todo Rio com esses esclarecimentos. Boa semana, bom trabalho, um abraço.